Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor com o hino número 150 do cantor cristão. Nosso Pai que estais nos céus, que és rodeado de esplendor, nome teu santificar, vemos com ardente amor, vemos com ardente amor. O teu reino venha a nós, nele brilha sem véu. Seja feito o teu querer, tanto aqui como é no céu, tanto aqui como é no céu. Cada dia o nosso pão, que a nós todos dá vigor, dá-nos hoje, nosso Deus, pelo teu benigno amor, pelo teu benigno amor. Vem, Senhor, nos perdoar, como nós com todo amor desejamos desculpar nosso devedor maior, nosso devedor maior. No furor da tentação, que nos pode ser fatal, não nos deixes, pois, cair, livra-nos de todo mal, livra-nos de todo mal. Vamos orar, Pai Celestial, eterno, grandioso e bom. Nós te louvamos e adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, com temor e com tremor, e com fé e esperança, e com o desejo ardente de agradar ao Senhor, porque para isso fomos criados e existimos, para o louvor da glória do Senhor. Receba a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso culto. É a minha oração que faço no nome de Jesus. Amém. Número 164. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador procurando nos trair, sem teu fogo abrasador presto estamos a cair. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem já não mais contigo vão.
Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir todo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. A igreja pode se assentar. Nós estamos na série de mensagens, o profeta Elias, e nós estamos estudando sobre a vida e o ministério do profeta. E eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, de 9 a 18. 1 Reis, capítulo 19, de 9 a 18. Vamos ler? E ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite, e foi ele a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: o Senhor vai, volta pelo caminho, pelo deserto de Damasco, e lá chegando ungirás Azael por rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei. E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. E disse Deus: sai para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava, e um vento grande e importante que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E um fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave murmúrio. E quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. E lhe disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho pelo deserto de Damasco, e lá chegando, ungirás Azael por rei sobre a Síria, e a Jeú,
filho de Nissi, ungirás como rei sobre Israel. E a Eliseu também, filho de Safate. E Abel Meolá ungirás para que seja profeta em teu lugar. E será que o que escapar da espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas eu também reservei em Israel 7.000, o total de joelhos que não se dobraram ante Baal e todas as bocas que não o beijaram. Senhor, bendito Deus da misericórdia. É por misericórdia que clamamos ao Senhor. Abre, Senhor Deus, nosso entendimento, a nossa visão física e espiritual, o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvirmos a voz do Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é por misericórdia de Deus que estamos aqui. E como vimos no versículo 8 do capítulo 19, depois de Elias ir ao caminho de um dia para o deserto, para morrer, sentou-se debaixo de um zimbro, isto é, debaixo de uma árvore no deserto, e sendo árvore no deserto, não é frondosa, e ali se deitou e dormiu. E o anjo veio e tocou em Elias e disse a Elias: levanta-te, come e bebe. Elias se levantou, olhou às suas costas e estava ali um pão assado na brasa e um copo de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se e dormiu. E passado um tempo, o anjo veio novamente e ele disse: Elias, levanta-te e come e bebe, porque longa é a tua caminhada. E Elias, ele percorreu uma distância de 850 quilômetros, 40 dias e 40 noites. E Elias, ao chegar ao Sinai, a Horebe, ele entrou em uma caverna. Caverna essa que estudiosos dizem ser a mesma caverna onde Moisés esteve, ou em meio a duas pedras onde Moisés esteve 2 vezes, onde a sombra do Onipotente foi passada por cima dele. Sinai é o monte de Deus. E Elias já havia se dado por satisfeito que o seu tempo havia terminado, que a sua missão na terra já havia acabado. E decidiu, em a sua oração, a dizer para aquele que tem todo domínio, poder e glória, que já basta, já chega. E ele se colocou na condição de covarde, como covarde era sua mãe ou seu pai. Mas aquele que serve a Deus não pode desistir. Alguns historiadores acreditam ou acham e dão a Elias um diagnóstico de depressão, que dada a tantas dificuldades que Elias passou, ele entrou em depressão. Mas há um remédio para a depressão que Deus dá: desafios.
Mas há um remédio para a depressão que Deus dá: o alimento e a água. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, notarmos aqui, neste texto e neste contexto, de que Elias saiu do deserto e percorre esses 850 quilômetros e vai ao Sinai e entra em uma caverna, não para se justificar da condição em que se encontrava. Não há justificativas para darmos ao Senhor da nossa tristeza ou insatisfação devido à condição que nos encontramos e estamos e achamos não ter saída. Qual foi a saída de Deus para Elias? Caminhe 40 dias e 40 noites. E vai para o Sinai. Lá eu falarei contigo. Amados de Jesus Cristo, as situações nas nossas vidas que nos leva para baixo, mesmo quando a mão do Senhor está sobre nós. E é impressionante que no nosso viver a promessa que se cumpre: estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, independente dos estágios e das situações e a condição pelo qual você se encontra ou acha estar. Aqui entendemos que Elias achava que era o fim. Mas Deus sabe o fim. Deus conhece a história depois de nós. Na sua onisciência e pela sua onipotência, nos impulsiona a não desistirmos. Tem mais para você. Eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho mais para esse povo por intermédio da sua vida. E quando Deus chama a Elias, ele chama Elias para fora. Sai daí, vem para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. Apresenta-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra. Apresenta-te. Amados de Jesus Cristo, apresentar-se diante dos homens é simples. Porque os homens não nos conhecem, não sabem a nossa situação e a nossa condição. Mas apresentar-se a Deus não se apresenta com justificativas, porque o Senhor, Deus, sabe, ouve e vê. Não tem justificativa perante Deus. Olha só como que Elias se apresenta a Deus. Eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Lá no versículo 14. E ele vai voltar a repetir a mesma coisa no versículo 10. Eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. As duas vezes a mesma palavra. Quando Deus o chama para fora para falar com ele, acontecem 3 episódios ali, seguido de um quarto, de um grande vento. Um vento que é tão intenso que levanta pedras e joga para longe. Um grande vendaval. E depois
um grande terremoto. E depois, fogo. Deus chama a Elias, e essas manifestações têm mais a ver com Elias e com o seu ministério, e com aquilo que acontecerá ainda do juízo de Deus contra os adoradores de Baal, e do juízo de Deus que vai acontecer ainda com a missão de Deus dada para Elias no Sinai, de voltar pelo caminho que veio. Andou 850 quilômetros, entrou em uma caverna, sai da caverna, ouve a Deus, vê as manifestações, e depois, quando cessa todo o tumulto, numa suave brisa, Deus fala a Elias: volta pelo caminho que você veio. O senhor me faz eu sair do lado do deserto. Eu ando 850 quilômetros em 40 dias e em 40 noites. O senhor me chama, eu me justifico, o senhor não dá nem bola para aquilo que eu falei e me dá uma missão para voltar. Espera aí, senhor, o que o senhor quer? O senhor podia ter falado comigo lá debaixo lá da árvore. Amados de Jesus Cristo, às vezes nós queremos que Deus fale conosco do jeito que a gente quer e é onde a gente está. Mas às vezes para Deus falar conosco é necessário que a gente saia do lugar de onde a gente está. Quanta gente que podia estar ouvindo a voz de Deus agora pela manhã, que estão na casa dele pedindo a Deus: fala comigo, Senhor. Estão lá na casa, uns assistindo Globo Rural. Nunca plantou nada, nunca vai plantar nada, mas adora o Globo Rural. Outros adoram, canta viola. Nunca cantaram nada, nunca tocaram nada, mas adoram a moda de viola. Outros nem sei onde é que estão, uns estão investindo em FII para jogar bola, outros, sabe? FII de perna de pau é perna de pau. Está jogando dinheiro fora e deixando de ouvir a Deus. É difícil vir para a casa de Deus. Outros esperando para ir no açougue, para comprar uma carninha, para comprar um carvão, para fazer um churrasco em casa, para fazer um macarrão para a sogra, para o sogro. Enfim, as pessoas têm muitas coisas para fazer. Deus quer falar, mas Deus só fala com aqueles que obedecem. Elias está sempre pronto a obedecer a Deus. E é impressionante aqui que Elias, quando fala lá no 10 e no 14, ele fala acerca de zelo. O que é zelo? Zelo é um cuidado, uma dedicação honrosa por alguma coisa ou por alguém. Lá em João capítulo 2, dos versículos 12 ao 17, fala que Jesus tem zelo pela causa e pelas coisas da casa de Deus. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou pelo chão os dinheiros dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais a casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Elias tem zelo pelas coisas de Deus.
Ele tem um cuidado pelas coisas de Deus. Mas ele tem uma miopia. Por falta de informação e por ter ficado muito tempo sozinho e enfrentado tantas lutas sozinhos, tenha certeza de que só ele ficou. Como nós que estamos aqui, achamos que só nós ficamos. Amados de Jesus Cristo, a visão de Deus é real. E ele conhece a cada um pelo nome dos que ficaram em Israel, sem beijar e sem adorar a Baal. Isso vem da boca de Deus. Há mais 7.000 zelosos, além de ti, Elias. E a sua jornada ainda não acabou. Volte pelo caminho que você veio. Você vai ungir 2 reis e um profeta que você não conhece que virá depois de ti. Deus está dizendo para Elias que a missão profética do profeta se encerraria nele, mas não na humanidade. Não ache, como eu não devo me achar, que eu sou o último dos profetas. Pode terminar para mim, mas para terminar tudo, é só quando Deus dizer acabou. Ainda que tudo pareça estar perdido, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Pode estar tudo virado de ponta cabeça. Olha só o que Deus faz. Você vai ungir um rei pagão da Síria. E o rei pagão vai matar os pagãos. E você também vai ungir a Jeú. Quem é Jeú? É capitão de Acabe. E Jeú conhece o interior palaciano. Conhece todas as coisas. Então Deus está dizendo para Elias que o juízo dele continua. E ele vai usar um rei de uma nação gentílica como chicote dele. Quando nós vimos lá em João que Jesus está preparando um chicote, tecendo um chicote para expulsar aqueles que faziam da casa de Deus comércio, e hoje em dia temos muitos fazendo da casa de Deus comércio e vendendo bênçãos de Deus. Quero dizer para você, profetas falsos, mentirosos, de ventres preguiçosos, que o seu chicote está pronto, viu? E vai estar lá no seu lombo, viu? Deus é um Deus zeloso. O zelo de Deus é maior do que o zelo que Elias tem por Deus. E ele levanta pessoas que ele quer, aonde quer, para fazer o seu juízo e a sua justiça, para que volte a adoração naquele povo e naquela terra. Azael. Você que é um estudioso da palavra de Deus, pode pesquisar sobre Azael e ler. Filho de quem ele era, como é que ele vai ser encontrado por Eliseu, e que rei que está
doente, e que a palavra de Deus vem a ele, e ele sai para fora, porque é chamado para fora, diz, você vai ser rei aqui, e ele vai e molha uma coberta na água, e volta para o rei pergunta, como é que vai acontecer comigo? Vai ficar bem. E ele sufoca o rei e começa a reinar, porque a justiça de Deus tem pressa. Quando o juízo de Deus começa, não acaba. Você pode pesquisar. A história bíblica, ela é fantástica. Nosso tempo é curto. Não dá para destrinchar entre Azael, não dá para destrinchar Jeú, tudo o que vai acontecer. Mas a idolatria não é tolerada por Deus. Deus não é um Deus que odeia, mas abomina a idolatria. E Baal não permanecerá nos termos de Israel. A mentira não permanecerá no meio de Israel. Deus levantou o seu profeta. Alguém que está enfraquecido pelas circunstâncias e pelas atividades, mas Deus dá suporte. Mas Deus reveste de poder. Não a força que vem da terra, mas a força que vem por intermédio do Espírito Santo de Deus. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Sai para fora, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo para nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, zeloso, consagrado às boas obras. Salmos 69, 9. É o que Jesus disse lá no 17 de João 2. Pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaiam os vitupérios dos que te insultam. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aqui é João 2,17. O zelo da tua casa me consome. Elias está dizendo para Deus que Deus sabia o zelo que Elias tinha. Por isso ele o escolheu e o levantou como profeta em Israel. Não precisava se justificar. Bastava Elias dizer o que Samuel disse a Deus. Elias, sai para fora. Fala. E o teu servo ouve. E Deus, quando fala, ele fala com autoridade e poder. E ele está dizendo, vai de volta pelo caminho, pelo deserto de Damasco, e lá. Deus, em vez de chamar Elias, podia ter chamado Azael. Deus, como chamou a Elias, podia ter chamado a Jeú. Ele não chamou nem Azael e nem chamou a Jeú e nem chamou a Eliseu para vir à sua presença. Ele chamou Elias.
que estava querendo tirar a sua própria vida, ou que estava querendo que Deus a tirasse. Volta pelo caminho. Tem gente aqui que tem a boca maior do que acha ter. E podia dizer, está me fazendo de besta. O que tu pensa que eu sou? Volta lá. Quando você acha que as coisas se acabaram, isso é muito comum para quem trabalha a serviço de Deus, em meio às lutas e às circunstâncias adversas do ministério. Morrer seria melhor. O desconhecimento do depois gera dentro de nós ansiedades. Ansiedades que bloqueiam e travam. Ansiedades que desanimam. Tem mais jeito não. Acabou. É melhor morrer. Amados, a vida é um dom inefável de Deus. E Deus sabe o dia que vai nos recolher. Tenha pressa não. Trabalhe. Sirva. Honra. Se nós fizermos 850 com 850, são 1.700 quilômetros. Só de ida e vinda. Mas se nós fizermos 400 quilômetros até a terra da viúva, e da terra da viúva são mais 800. 2.550 quilômetros a pé. Em meio a tantas adversidades. Na força de Deus e não na força do homem. Você vê aqui que são 2 pães e 2 copos d'água e uma palavra. E uma ordem. Na quarta-feira, quando falava em áudio aqui para radio7bpc.com, para o YouTube, para a página Sérgio Salvádio, Igreja Batista em Parque dos Camargos, pastor Sérgio Salvádio, que pão é esse? Mas, irmãos, que Deus que é esse? Que palavra de poder é essa? Deus não é ventania. Deus não é terremoto. Deus não é fogo. Deus é uma suavidade. É uma mansidão. E a palavra de Deus dá força ao cansado. Ele levanta a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se fatigarão. Elias não vai ungir a Azael, mas por intermédio de Elias, que vai jogar a capa sobre Eliseu e mandar Eliseu segui-lo. No jogar a capa está ungindo a Eliseu. É Eliseu que vai dizer a Azael, ele vai ser rei e que ele vai exterminar os profetas que restaram e todos os que beijaram e adoraram a Baal.
O amado de Jesus Cristo, Elias ouviu e cobriu o seu rosto com a sua capa. Quando, lá em Êxodo 33, 22, Alex, 33, 22, quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que tenha passado. Sai para fora. O que Elias faz? Ele se cobre com a capa. Por quê? Nem Adão chegou a vê-lo. Há pessoas que cantam aí que querem subir ao monte de Sião para contemplar, para ver Deus, para tocar em Deus. Isaías, quando em uma visão, lá em Isaías capítulo 6, ele disse: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como poderei viver depois de, em visão, ter visto a glória de Deus? E um dos serafins que voavam e com duas mãos cobriam os olhos e duas mãos cobriam os pés, duas asas, né? E duas asas voavam. Ninguém viu a Deus. E não é Elias. Vai subir em um carro para a presença dele. Vai vê-lo. Ele saiu e ficou à porta da caverna. Por que estás aqui? Não teve resposta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que estás aqui? Por que estás aqui? Amados de Jesus Cristo, há dentro do nosso coração esse zelo, esse serviço, esse desejo. É melhor estar com o Senhor um dia na sua casa do que 1000 em outros lugares. O zelo da tua casa me consome. Cuidado. Dedicação honrosa a Deus. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Amados de Jesus Cristo, quem está reinando em Israel é Acabe. Quem vai reinar? O capitão. Mas é impossível. Não. Quem determina é Deus. Quem governava o nosso país? Quem está governando? Como é que está a situação do nosso país? O que vai acontecer? Esses que acham que Acabe era muito mais poderoso do que esses que estão aí. Deus põe a quem quer e tira quem quer na hora que quiser.
Confie em Deus. Continue servindo a Deus. Continue honrando a Deus. Continue solícito e disposto a ouvir e obedecer a Deus. O pastor disse 2.550 quilômetros a pé. Eu não. O que fazes aqui? É a casa do Senhor. E o que fazes aqui, de fato, é aquilo que Deus quer que você faça? E às vezes você pode determinar que você não tem mais o que fazer. E Deus está dizendo que ainda há muito para você fazer. Porque Deus é tudo lá na nossa vida. Elias, ele sai para fora de si mesmo, da condição de derrota, da enfermidade, do medo, de tudo aquilo que o havia levado até debaixo daquele zimbro. Elias foi até ali por sua vontade, mas chegou até o Monte Sinai pela força e vontade de Deus. E vai ouvir de Deus uma missão para voltar pelo caminho que veio. E não tem caminho que seja fácil. Não é tudo planinho, limpinho, asfaltadinho. Há animais ferozes pelo caminho, há inimigos pelo caminho, há espinhos pelo caminho, há charcos de lodo pelo caminho. Mas quem o trouxe estava com ele no caminho. E aonde ele volta, quem vai estar com ele no caminho é Deus. Quem está com você? Você tem consciência de que Deus é contigo por onde quer que você vá? Você não está sozinho aqui. Você não está sozinho nessa vida. Aqui Deus mostra que Ele está. E todas essas questões aqui nós podemos ver no ministério de Elias. Vento tempestuoso, terremoto, fogo, fúria, o zelo. Mas depois, amados de Jesus Cristo, é na força de Deus, do Espírito Santo de Deus. O amados do Senhor Jesus Cristo não tem justificativa. Tem solicitude, despreendimento e obediência. Depois do fogo, um suave murmúrio. Volta pelo caminho de onde veio. Ó, lá em Israel, reservei 7.000 o total de joelhos que não se dobraram perante Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Tem servos de Deus além das nossas fronteiras batistas. Tem servos de Deus além das fronteiras assembleianas.
quadrangulares, presbiterianas. Nós servimos a Deus e estamos em uma denominação, mas na denominação estamos não a serviço do homem e do estatuto e do regulamento interno. Estamos a serviço do Deus vivo, para a glória do Deus vivo. Custe o que custar, estamos para sermos vasos de honra para Deus. Vamos orar. Senhor bendito, eterno e glorioso, não estou garimpando a tua palavra, porque ela é tudo ouro, mil, sem ter impurezas. É da boca do Senhor a palavra. Ela é bendita. E ela vai além daquilo que imaginamos alcançar, atingir e realizar. Mas estamos aqui para servir ao Senhor, para ouvir e obedecer ao Senhor, até que o Senhor diga: é o fim. Louvado seja o teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém.